Oi, amados, beleza? Hoje a palavra do Senhor é sobre Daniel. Daniel 5:6. Amém? A palavra do Senhor diz, Daniel 6:1. Diz sobre Daniel na cova dos leões. Que diz sobre confiar no Senhor mesmo em tempestades. Mesmo em tempestades, confiar no Senhor. Esse é o tema. Porque no contexto da palavra diz que Daniel pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sadabras que estivessem por todo o reino. Esse era o rei Dário. E sobre eles 3 presidentes, quais Dários Daniel era um. Os quais os sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Dário escolheu 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então 2 eram outros e Daniel era um deles. Então, aos quais os sadrabas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, quer dizer, esses sadrabas eram bons para a opinião do rei. Então, Daniel era um. Então, caminhando mais, então mesmo Daniel se distinguiu até o mesmo seguiu dos presidentes sadrabas, porque nele havia espírito excelente e o rei pensava estabelecer sobre todo o reino. Então, Daniel havia um espírito excelente. Então ele é fiel também. E agradou ao rei. O rei se agradou a ele. Pois Daniel era fiel. E o espírito dele era excelente. Então o rei estabeleceu-lo. O rei pensava estabelecer sobre todo o reino. Então o rei pensava em colocá-lo em domínio sobre todo o reino. Então os presidentes e os sadrabas procuravam acusar a Daniel por alguma coisa, acusar a ele, porque eles não queriam que ele fosse escolhido para estabelecer todo o reino. Tinha 2 sadrabas e presidentes, e Daniel foi um deles. Eram 3, Daniel era um deles. Então quer dizer que os outros estavam loucos procurando alguma coisa para acusar a Daniel de alguma coisa que ele não fez. De alguma coisa que ele fez, mas só que ele não fez, amém? Mais para frente, então caminhando, estavam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma. Olha aqui, Daniel não fez, porque ele não tinha culpa alguma. Daniel não fez nenhum mal. Daniel não tinha culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Então Daniel era fiel. Daniel ele era fiel ao Senhor, ao rei. Daniel era fiel. Daniel ele era escolhido pelo rei. Ele era escolhido pelo rei para governar aquele reino, para estabelecê-lo como presidente sadraba daquele reino. Então Daniel, ele se mostrou que era escolhido, que poderia ser escolhido. Então, mas haviam pessoas querendo derrubá-lo, inventar mentiras, coisas para que ele caísse, para que ele não fosse. Acusá-lo de alguma coisa que ele não fez, para que o rei tomasse uma atitude e tirasse ele dali. E até aqui, amados, nós podemos entender que na nossa vida de hoje, existem pessoas que querem nos tirar do propósito. Daniel era fiel e justo. Daniel era fiel ao rei. E hoje, nos caminhos de Deus, nós estamos caminhando no caminho de Deus. E vão existir pessoas usadas para o mal, para nos tirar do propósito. Para nos tirar do propósito de Deus. As pessoas, elas são usadas para o mal pelo inimigo, para nos falar coisas, nos acusar, inventar mentiras, para nos tirar do caminho de Deus. Hoje em dia é igual a Daniel. A história de Daniel se parece com a nossa. Porque mesmo que pessoas tentam tirar o teu propósito, tem algo selado em nosso coração. Tem algo selado em nosso coração que mostra que nós estamos no caminho de Deus. Então, Deus sabe, Deus vê você. Não podemos deixar que pessoas usadas para o mal nos tirem do propósito, pois elas não nos tirará. Porque o nosso propósito é ligado por aquele que é Deus vivo, aquele que está selado em nosso coração, aquele que nós estamos selados com ele. Então, Deus está junto conosco. Nós estamos com ele e ele conosco.
Não é nós que habitamos em nós, mas ele vive em nós. Então, continuando. Então os presidentes sadrapas foram juntos ao rei e disseram ao rei: vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sadrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabelecesse um decreto que faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer deus ou qualquer homem e não atinja o rei seja lançado na cova dos leões. Olha para você ver. O tanto que esses homens queriam derrubar a Daniel. Daniel era justo, Daniel ele era excelente, ele era escolhido pelo rei. Mas essas pessoas tiveram inveja de Daniel. Essas pessoas que não queriam, sabe, que Daniel continuasse com o propósito dele. Daniel ele era temente ao Senhor, temente a Deus, ao único Deus. Então, os homens também quereram inventar um decreto para que Daniel não pudesse mais estar em oração na presença de Deus. Que Daniel não pudesse mais ter a intimidade com Deus. Não pudesse pedir a Deus, suplicar a Deus. Então, fizeram um decreto que todo homem, por 30 dias, que pedir a qualquer Deus ou qualquer homem fosse lançado na cova dos leões. Então, agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura. Então, o rei assina o interdito. Assina a escritura, sanciona o interdito. Quer dizer, ele aprova o acordo, aprova esse interdito de lançar na cova dos leões, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, continuando, por essa causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em suas casas e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Então, Daniel, olha para você ver o tanto que Daniel era temente ao Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quando Daniel soube a escritura, o que dizia também, Daniel entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como continuava a fazer. Daniel, tinha uma tempestade ali acontecendo. Tinha uma tempestade acontecendo ali com ele. Pessoas estavam acusando ele por ele estar adorando, buscando o seu Deus. E mesmo assim, Daniel, ele não estava olhando para escárnios. Daniel estava olhando para quem é Deus vivo, aquele que vive eternamente. Então, Daniel, ele era inocente. E por isso também ele estava buscando o Senhor. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel costumava fazer isso. Daniel costumava, era costume de Daniel, era o hobby de Daniel. O hobby de Daniel era buscar a Deus, a coisa que ele amava. Então, nós amamos buscar a Deus. E, sabe, e Daniel, Daniel sabia que ele era inocente. Daniel sabia que ele não tinha feito nada, mas pessoas acusaram ele. Então, isso somos nós. Pessoas tendem a nos derrubar do propósito, mas elas não sabem quem nós somos. Só Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você passa. Deus sabe a tempestade que você está passando. Mas mesmo em tempestade, confiaremos no Senhor. Pessoas acusaram a Daniel por uma coisa que ele não fez, querendo achar algum erro em Daniel. Mas Daniel era fiel. E pessoas tentam achar algum erro em nós para nos acusar, nos apontar um dedo, vier com condenação sobre nós. Mas nós não somos escravos do medo. Você não é escravo do medo. Você não é escrava do medo. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E Daniel, ele era temente ao Senhor. Porque mesmo acontecendo tudo aquilo em volta dele, ele estava concentrado naquele que está sempre com ele. Naquele que ele ama. Naquele que habita no coração de Daniel. Então, continuando. Aleluias.
Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, oraram e suplicaram diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinasse o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a Deus, qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões. Olha para você ver, para nós vermos o tanto que aqueles homens foram usados pelo inimigo. Porque, sabe, eles foram lá, viram Daniel orando a Deus, buscando a Deus, e foram no rei rápido, depressa, contaram ao rei. Nem esperaram. Foram depressa, querendo tirar Daniel do propósito, tirar Daniel da presença de Deus. Mas Daniel continuou ali. Daniel continuou firme ali. Então, eles foram lá, juntos ao rei. Então, o rei respondeu: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então,